Então, olá, na aula de hoje nós estaremos aí abordando o nosso capítulo 10, capítulo esse aí que vai abordar a temática da divisão celular. Então, vamos entender aí como ocorre essa divisão celular, qual é a importância dela e dentre outros assuntos. Então, já sabem aí qual é o procedimento, procure um local aí tranquilo da casa de vocês, pegue o material para que vocês possam fazer anotações e acompanhe aí a nossa aula com o recurso do livro. O capítulo 10 está lá na página 120 do nosso livro de Biologia. Então, antes de falarmos aí sobre a divisão celular, vamos aí revisar alguns conceitos envolvendo aí os cromossomos. Então, os cromossomos são responsáveis aí pela transmissão dos caracteres hereditários, ou seja, que são aqueles caracteres, ou seja, aquelas características transmitidas aí de pais para filhos. Os tipos de cromossomo, assim como o número deles, variam de uma espécie para outra e são formados aí basicamente de proteínas e de ácido desoxirribonucleico aí, que é o famoso DNA. O DNA ele contém os genes, e cada gene possui uma informação genética, ou seja, uma espécie de instrução química que condiciona uma característica do indivíduo, como por exemplo, cor da pele ou tipo de cabelo. Estima-se que em cada célula humana existam cerca de 25.000 genes. Os cromossomos diferentes entre si quanto à forma, ao tamanho e ao número de genes que contém. Então, na tabela aí que vocês estão visualizando, nós temos exemplos de seres vivos e o número de genes, e o número de cromossomos que nós temos aí em suas células. Nos seres humanos temos 46 cromossomos. Nos chimpanzés nós temos aí 48, camundongo 40, gato doméstico 38, gorila 48. No feijão nós temos aí 22 cromossomos, na cebola 16, no mamão 18, no cavalo nós temos 64 cromossomos, no cão nós temos 78 e no pepino 14. Então vocês percebem aí que dependendo da espécie, do tipo de ser vivo, essa quantidade de cromossomos presentes aí em suas células é variável. Então, para entendermos aí essa questão da divisão celular, primeiro nós temos que entender o que são células haploides e diploides. Células haploides possuem em seu núcleo apenas um cromossomo de cada tipo. Exemplos: os gametas humanos, aí no caso, né, as células haploides são os espermatozoides e os óvulos. Cada célula haploide possui 23 tipos de cromossomos, sendo aí os gametas humanos. N igual a 23, como vocês estão percebendo, onde N é o número de cromossomos diferentes. Então, quando nós falamos aí de células haploides, nós estaremos aí falando de células, como vocês perceberam lá na tabela anterior, nós temos seres humanos têm 46 cromossomos em suas células. Nas células haploides, essa quantidade fica pela metade, né? E as células haploides aí são as células sexuais, aí no caso dos seres humanos, os espermatozoides e os óvulos. E aí mais à frente nós entenderemos por que no caso dessas células classificadas como haploides, nós só temos aí metade dos cromossomos. Então, é só para vocês aí observarem novamente, né? Então, nas células haploides, nós só temos um cromossomo de cada tipo. Nas células diploides, elas possuem em seu núcleo 2 cromossomos de cada tipo. E aí a gente pode citar como exemplo de células diploides as células do nosso corpo, né?
com exceção das células de reprodução, como eu já citei, que são classificadas como os gametas. Cada célula diploide possui 2 cromossomos de cada tipo, possuindo assim, no caso dos seres humanos, 46 cromossomos ou 23 pares. Nesse caso, nós dizemos aí que 2N é igual a 46. Nas células diploides do nosso corpo, esses cromossomos eles aí estarão agrupados de 2 em 2. Os 2 cromossomos de cada par são do mesmo tipo, ou seja, possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e o mesmo número de genes. E em cada par, um é de origem materna e o outro é de origem paterna. Então aí vocês estão vendo o esquema de um par de cromossomos do mesmo tipo, ou seja, um par de cromossomos que irá determinar uma característica. Então aqui vocês podem perceber que nós temos aí os genes, que é a parte do cromossomo aí, que vai condicionar uma característica X. E em outra parte desse cromossomos nós temos aí os genes que estarão caracterizando uma característica Y. E lembre-se, um vai ser herdado da mãe e o outro vai ser herdado do pai. Não se esqueçam aí deste detalhe. Sempre nesse par de cromossomos que estarão condicionando uma característica, um veio da nossa mãe e o outro veio do nosso pai. E aí, você sabia que um bebê humano, ao nascer, já possui trilhões de células? E nós vamos agora entender como isso ocorre, como isso é possível. Então, primeiro aí vamos entender como ocorre o aumento do número de células. Um dia, todos nós já fomos uma única célula diploide, que é aí a chamada célula ovo ou zigoto. E essa célula ela é formada pela união de um espermatozoide e um óvulo, ou seja, duas células haploides. Lembrem-se que essas células haploides possuem metade dos genes que estarão aí condicionando as nossas características. Quando esse óvulo é fecundado por um espermatozoide, forma-se então o zigoto ou célula-ovo. E o aumento de número de células se deve a inúmeras divisões celulares, que é justamente o assunto que nós estamos aí iniciando na nossa aula de hoje. E essa divisão celular é um processo que ocorre ao longo da vida de um indivíduo. A importância atribuída a esta divisão celular garante o crescimento do organismo e substituição de células que envelhecem e acabam aí morrendo. E aí eu queria até deixar uma pergunta em aberto aí para vocês resolverem como parte da atividade da aula de hoje, que seria será que existe algumas células do nosso organismo que não podem ser aí substituídas por esse processo de divisão celular? Se sim, eu quero que vocês enviem lá no Classroom que célula seria essa, ok? E aí vamos entender de que forma uma célula pode dar origem a outra. Lembrando aí que a resposta para essa pergunta vai estar relacionada justamente ao nosso tema de hoje, que é divisão celular. Então, turma, existem dois tipos de divisão celular. Existe aí a mitose e a meiose. Então, é por meio dessas duas formas que esse processo chamado de divisão celular, né, que por conta dele ocorre o aumento do número de células no nosso organismo, a substituição de uma célula morta por outra. Então, é por essas duas formas que ocorre aí essas situações do aumento de células ou da substituição de uma célula por outra.
Primeiramente, vamos falar sobre a mitose. Só lembrando, turma, que as células que constituem o corpo humano, como eu já falei no decorrer da aula, possuem 46 cromossomos. Antes de uma célula se dividir, formando duas novas células, os cromossomos se duplicam no núcleo celular. Formam-se então dois novos núcleos e cada um deles possui 46 cromossomos. A célula então vai se dividir em duas novas células, cada uma com 46 cromossomos no núcleo. Então, quando ocorre a divisão celular por meio da mitose, originam-se duas novas células, cada uma com 46 cromossomos em seu núcleo. Como vocês bem podem aí observar no nosso esquema. Então, nós temos aqui a célula-mãe, com 46 cromossomos. Durante aí a mitose, formam-se duas células filhas, cada uma delas com 46 cromossomos também em seu núcleo. E qual seria a importância da mitose aí no nosso organismo? A mitose garante que cada uma das células filhas receba um conjunto completo de informações genéticas, permitindo então o crescimento do indivíduo. Por meio da mitose ocorre também a substituição de células que morreram por outras novas. E por meio da mitose também ocorre a regeneração de partes lesadas do nosso organismo. Então, quando nós cortamos, por exemplo, sofremos um corte em nossa pele, a nossa pele cicatriza por meio da mitose. Mas aí vem mais uma perguntinha. Como se formam os espermatozoides e os óvulos que somente possuem 46 cromossomos em seu núcleo? E aí já está ligado à meiose. E aí, quando nós falarmos de meiose, lembrem-se sempre de meio ou metade. Então, a meiose ela vai dar origem às células haploides, que são justamente aquelas células que possuem em seu núcleo 23 cromossomos, certo? E aí, na meiose, também vai ocorrer a duplicação dos cromossomos no núcleo da célula-mãe. E essa célula-mãe, ela vai ser uma célula, deixa eu até marcar aqui, essa célula-mãe, ela vai ser uma célula diploide, ou seja, uma célula com 46 cromossomos no seu núcleo, que vai se dividir e formar aí os gametas, que serão as células filhas, porém, diferente lá da mitose, na meiose nós teremos a formação de células haploides. Mas em vez do núcleo se dividir uma vez só, como na mitose, na meiose ele se divide duas vezes. Na primeira divisão, antes há a duplicação dos cromossomos da célula-mãe. Então, originam-se dois novos núcleos. Até aí, tudo tranquilo, nós já vemos esse processo na mitose. Porém, na segunda divisão, não há uma nova duplicação dos cromossomos. Nessa segunda parte, os cromossomos não duplicam-se. E cada um dos dois novos núcleos se divide, formando-se então, no total, 4 células filhas. O processo resulta, em 4 células filhas e cada uma terá 23 cromossomos. Então vamos entender. Na primeira parte, onde há a divisão, a duplicação dos cromossomos, essa célula-mãe vai dar origem a duas novas células, cada uma com 46 cromossomos em seu núcleo. Porém, na segunda divisão, não ocorre essa duplicação dos cromossomos. Então, essas duas células que se formaram dividem-se novamente em duas outras, porém, essas 4 células que serão aí formadas durante essa segunda divisão não terão 46 cromossomos em seu núcleo, terão apenas 23, sendo aí classificadas então como células haploides.
diploides. Então, turminha, nós temos aí o esquemazinho do que eu expliquei anteriormente. Então, vamos entender aqui. Ó. Nessa primeira parte, que eu vou intitular de A, ocorre duplicação dos cromossomos. Nessa segunda parte aqui, que eu estou chamando de B, ocorre a nossa primeira divisão. Então, observe que aqui ocorreu a formação de duas novas células, porém, essas duas novas células terão ainda em seu núcleo 46 cromossomos. Porém, aqui na nossa segunda divisão, não há duplicação dos cromossomos como ocorreu na primeira, então aqui nós teremos a formação de 4 células filhas, porém, essas 4 células filhas terão apenas metade dos cromossomos aí presentes em seu núcleo, ou seja, terão apenas 23 cromossomos. E qual seria a importância da meiose? Então, por meio da meiose, ocorre aí a formação dos gametas, que são as nossas células reprodutoras, né? Masculino e feminino, no caso aí do espermatozoide e do óvulo, o que garante a perpetuação de uma determinada espécie, né? Ocorre aí a reprodução das espécies por conta aí da meiose, porque elas dão origem aos gametas. Permite também a recombinação genética, de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploides geneticamente diferentes entre si. E isso explica a variabilidade das espécies de reprodução sexuada. Lembre-se que eu já comentei com vocês que durante essa reprodução sexuada ocorre a mistura de material genético e essa mistura de material genético garante a variabilidade das espécies e isso contribui para a questão da seleção natural, que afirma que os seres mais adaptados sobrevivem. E aí vamos dar uma resumida no que nós vimos na aula de hoje. Lembrando que a gente ainda vai continuar abordando o capítulo 10 na nossa próxima aula, certo? Hoje a gente está dando aí uma visão geral do conteúdo e na nossa próxima aula nós seremos mais específicos em relação a alguns pontos. Então vamos aí ao resumão. Mitose, cada célula mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos que existia nela. Na meiose, cada célula-mãe origina 4 células filhas, porém com metade dos números de cromossomos que existiam nela. E aí nós temos o nosso mapa conceitual. Então, vemos aí que a divisão humana ocorre de 2 tipos. Mitose, divisão celular, perdão, das células humanas ocorrem de 2 tipos. Mitose e meiose. Nós vemos aí que na mitose, a célula-mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Isso permite o crescimento do organismo e a substituição de células mortas. E vemos aí que na mitose, células diploides, certo? Que são aquelas células do nosso organismo que não são classificadas como gametas. Então, na mitose, ocorre aí a formação de novas células diploides. Já na meiose, ocorre quando a célula-mãe origina 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Essas 4 células originadas vão ser haploides, que nós classificamos como os gametas, que garantem aí a perpetuação da espécie. Esses gametas aí, no caso da espécie humana, são classificados como óvulos e espermatozoides. E aí, turma, eu vou lançar aí uma segunda atividade dentro dessa nossa mesma aula, só para ter certeza de que vocês realmente estão assistindo a aula na íntegra. Então, vocês vão realizar um trabalho de pesquisa a respeito de um dos temas abaixo. Você pode escolher o número de cromossomos humanos, projeto genoma humano ou células-tronco. Passei a primeira parte da atividade, estou passando agora a segunda parte.
E vamos agora para a terceira parte. E aí a terceira parte da atividade está no nosso livro, na página 131, naquela parte das questões discursivas. Nessa primeira aula, o foco são as questões discursivas aí da página 131. Forte abraço, turma, e até a nossa próxima aula.